Sejam todos bem-vindos à reunião almoço online da SIC Caxias do Sul. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, agradecemos quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. E a realização deste grande evento só é possível graças ao patrocínio e parcerias de grandes empresas. Assim como nós, eles também acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões importantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, o nosso agradecimento todo especial a Florence, Grupo RBS, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon, Midas e Tchu Comunicação. Também contamos com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. A todos, uma ótima reunião almoço. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias, hoje com a presença do deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputado, queremos debater hoje com o senhor o papel e atuação do Legislativo gaúcho na melhoria do ambiente de negócios do nosso estado. Vamos começar pela infraestrutura e logística. É inegável. As condições das nossas rodovias são precárias, o que implica em elevado custo e perda de eficiência. Não vemos obras de duplicações, ligações e ampliações. Obras estas que vêm sendo pleiteadas desde muitos anos, inclusive pela nossa entidade, mas que não têm ocorrido. Faltam portos e ferrovias. Com isso, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, se encontram abandonadas, sem obras de porte, apenas com raras e malfadadas operações tapa-buracos. Sugerimos, deputado Hernani Polo, que a Assembleia atue para acelerar os projetos de privatizações, concessões, PPPs. Precisamos urgentemente que o capital e a governança privada removam o Rio Grande do Sul da total paralisia que nos encontramos, em função da situação dramática em que as finanças do Estado se encontram. Importante que se diga, deputado, que a SIC está acompanhando a reforma tributária estadual e tem se perguntado, será uma reforma em que somente os técnicos serão ouvidos ou a sociedade pagadora de impostos, o setor produtivo, serão chamados em algum momento para dar sua opinião e sua contribuição? Só para lembrar que a SIC Caxias defende uma reforma administrativa ampla, em todos os níveis e esferas, com capacidade de diminuir o custo e o tamanho da máquina pública gaúcha. Prosseguindo com nossas carências no Estado, sofremos ainda com a perda e a não atração de investimento. Temos perdido investimentos ao longo dos últimos anos e, em contrapartida, não temos atraído nenhum. Somos vítimas da guerra fiscal e não reagimos. É preciso que as autoridades fazendárias trabalhem com uma visão de mais longo prazo, aceitando que conceder incentivos permite o aumento do desenvolvimento econômico, social e o aumento da arrecadação no médio e longo prazo. Além disso, estamos distantes dos principais centros de desenvolvimento econômico do Brasil, fazendo com que as carências acima citadas nos tornem ainda mais alijados das oportunidades de crescimento. Acreditamos, deputado, que é importante ampliar a competitividade do Rio Grande do Sul e buscar os benefícios da posição privilegiada que temos em relação ao Mercosul. Caro deputado Hernani Polo, outro assunto que também tem nos tirado o sono é esta pandemia e a forma como ela vem sendo conduzida no nosso estado. Até agora, deputado, é a iniciativa privada quem está pagando a conta da Covid-19. O Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, tem cobrado religiosamente em dia os seus encargos para pagar a sua folha de pagamentos. Mas, ao mesmo tempo, a maioria
teve tolhido o seu direito de trabalhar para poder honrar com seus compromissos. Deputado, esta conta não fecha. Infelizmente, a solução encontrada pelo governo do Estado para combater a pandemia está inviabilizando a sobrevivência das empresas, dos empregos, e falo isso com muita tristeza. Na verdade, esta pandemia escancarou uma constatação, a de que o Estado, ente soberano que é, está muito distante da realidade da população. É preciso que seus representantes, seus agentes, saiam dos castelos, das suas repartições e se aproximem verdadeiramente do mundo real, do chão de fábrica e o pó da rua, para entender o que de fato as pessoas estão passando e sentindo neste momento. Por fim, antes de passar a palavra ao deputado, gostaria de fazer 2 registros. O primeiro é uma nota de pesar pelo falecimento, na semana que passou, do empresário Humberto Valério Tomé, membro do Conselho Superior da SIC. Uma perda irreparável, um homem que muito trabalhou pelo desenvolvimento da indústria caxiense, pela segurança pública na sua comunidade. Deixa uma lacuna e um grande legado. O segundo registro é, na verdade, um agradecimento especial a Midas Eventos, na pessoa do Fernando Silveira, e a Tu Comunicação, na pessoa do Paquito, 2 empresas que estão viabilizando com seu expertise, tecnologia e estúdio a realização das nossas reuniões almoço. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao nosso presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo. Muito obrigado, presidente Ivanir Gasparim, que coordena e preside a nossa Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Fico muito honrado e muito grato pelo convite, pela oportunidade de estarmos compartilhando alguns minutos do tempo de todos que nos acompanham, e faço uma saudação muito especial a todos os empreendedores de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, aliás, uma região que tem no seu DNA o empreendedorismo. Então, o meu respeito a todos, eu fico muito à vontade de estar falando aos empreendedores, porque também venho do setor privado, né? Minha origem ela é da agricultura, a minha vida desde que nasci sempre foi ligada ao agro, ao setor agropecuário. Então eu tenho muito respeito e admiração por aqueles que empreendem, aqueles que se arriscam, aqueles que, né, se colocam muitas vezes, né, enfrentando todas as dificuldades, as adversidades. Isso eu aprendi na agricultura, porque é um setor, né, que você todos os dias está olhando, acompanhando o tempo, o clima. Então todos aqueles que empreendem, sem dúvida, merecem todo o nosso respeito e reconhecimento. Eu quero também me associar aqui à solidariedade, né, ao passamento do empresário Humberto Tomé, membro da SIC, pelo trabalho importante que prestou. Nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e todos os amigos. Fico muito honrado de, mais uma vez, estar podendo participar, presidente Gasparim, de um evento, claro que pela primeira vez de forma virtual, que é a alternativa que a tecnologia nos permite, né? Estamos distantes fisicamente, mas muito próximos, e é importante. Quero dividir, tá dando uma interrupção de vez em quando eu acho que na transmissão, mas eu quero fazer um registro aqui da companhia do deputado Carlos Búrigo, colega, amigo, com quem tive a oportunidade de dividirmos juntos o trabalho no governo Sartori. Ele que foi secretário de Gestão e Governança, fez um grande trabalho e construímos uma grande amizade também naquele período de 2015 a 2018. Saudar os colegas deputados que estão, né, também na companhia, o deputado Neril Carteiro, o deputado Fran Somense, o deputado Tiago Simon, que estão acompanhando também esse encontro. Aos prefeitos todos que nos dão também a honra da presença, em nome do prefeito Breda, que é o presidente da Associação dos Prefeitos da região, e também o prefeito Guilherme Pazin está na companhia. E uma saudação também, Gasparim, ao
governador José Ivo Sartori, né, que eu tive a oportunidade e a confiança de ser seu secretário de Agricultura de 2015 a 2018. Aprendi com o governador Sartori muito de fazer a boa política, ele que é um homem do diálogo, né, uma pessoa muito simples, e foi para mim um grande aprendizado ter a oportunidade de ser seu secretário de Agricultura do governo Sartori 2015 a 2018. Realmente nós estamos vivendo, e eu inicio aqui a nossa manifestação, presidente Gasparim, um momento extremamente difícil e desafiador. Quando nos planejamos para assumir a presidência, ainda no ano passado, nós elegemos o tema, a nossa palavra de ordem da gestão 2020, competitividade. É por entender e por ter convicção de que só nós vamos crescer, desenvolver o nosso Estado se nós formos competitivos, porque o DNA do empreendedorismo está no gaúcho. Mas eu dizia que o DNA, o empreendedorismo está no DNA do povo gaúcho. Basta ver muitas empresas, poderíamos citar aí empresas como a Randon, Marco Polo, Tramontina, algumas delas aí estou fazendo referência, que começaram pequenas, que cresceram e que se tornaram internacionais, pela capacidade e pelo desprendimento dos seus líderes que, com uma visão de futuro, foram ampliando a sua produção. Outras tantas que surgiram aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, não conseguiram, algumas sobreviveram ou crescer como algumas que nós citamos aqui. Por quê? Muito em cima das dificuldades de competitividade. Por isso que nós escolhemos esse tema, e quando nós falamos em competitividade, vem dois eixos muito claros. Um é o aspecto tributário, que sem dúvida ele é fundamental para que os setores da produção aqui do Rio Grande do Sul sejam competitivos, e o outro é a burocracia, que em determinadas situações é tanto quanto ou mais prejudicial à competitividade do que a própria questão tributária. Então, nós escolhemos esse tema. O nosso estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma diversidade na produção muito grande, seja na produção agropecuária ou também em outros setores, metal mecânico, moveleiro, setor calçadista, têxtil. Quer dizer, nós temos aqui as condições de clima, de solo, como poucos lugares no mundo, e isso nos possibilita termos uma diversificação, e essas condições de clima e de solo nos possibilitam termos aqui no Rio Grande do Sul essa diversidade impressionante de atividades e de setores. Porém, o nosso planejamento ele teve que ser alterado, e muitos tiveram que readequar aquilo que haviam planejado para 2020, porque logo no início da nossa gestão nós começamos aí com esse enfrentamento da pandemia do coronavírus. E desde lá, então, nós começamos pela Assembleia Legislativa, e aqui é o poder que representa toda a sociedade gaúcha, através dos 55 deputados e deputadas. Quando começamos aquele enfrentamento, o Poder Executivo já de pronto começou a se mobilizar para ampliar leitos hospitalares, equipamentos, enfim, a infraestrutura para o atendimento na área da saúde, o que é importante e necessário, e aliás está se fazendo muito com o apoio do setor privado. E nós, já preocupados com as consequências que isso poderia gerar, no dia 26 de março, iniciamos com o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, exatamente em função de todo o processo, como ele vinha acontecendo no Brasil, em outros países. Infelizmente, nessa pandemia nós não tivemos um direcionamento, uma liderança que desse um rumo mais adequado e equilibrado para o enfrentamento dessa situação. A gente viu muitas posições, tomadas de decisões, ora numa direção, logo em seguida outra totalmente oposta. A própria OMS gerou toda uma dificuldade, até porque é uma situação nova e que nós estamos nos adaptando e nos adequando a essa realidade. A verdade é que toda essa situação tem gerado muitas consequências, eu diria assim, trágicas,
ou desastrosas. Aí. Essa situação, Gasparim, tem gerado consequências desastrosas e trágicas aí à nossa sociedade. Nós, lá do início, e eu acredito que esse enfrentamento, né, acho que ele foi feito, de certa forma, um pouco equivocado. Claro que o engenheiro de obra pronta sempre é mais fácil, e não estamos aqui buscando achar culpados, e sim encontrar soluções, e o próprio governo do estado, o governador Eduardo Leite, procurou tomar todas as medidas, mas eu entendo, e lá desde trás nós vínhamos com essa preocupação que estatísticos e matemáticos tomaram um lugar maior do que os próprios médicos, né? E o que a gente sempre defendeu desde o início foi a conscientização, a utilização de protocolos para que nós pudéssemos, com cuidados, com regras, né, com ambientes controlados, fazer com que os setores pudessem ir trabalhando. A autonomia do médico também, né, com o paciente, nós trabalhamos muito esse tema do atendimento, do tratamento precoce, como exemplos que nós temos em vários lugares do Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que estão dando certo. Por que nós não adotarmos esses procedimentos se eles evitam e salvam vidas, e evitam que pessoas cheguem num leito de hospital, num leito de UTI? Inclusive, a gente trabalhou muito durante o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, que nós tivemos aí a presença permanente do Daniel Randon, que coordena o Transforma RS, tem feito um grande trabalho conosco, né? A própria SIC, através do presidente Gasparim, a SIC de Bento, do Rogério Capuani, tem trabalhado muito nesse processo, quer dizer, conscientização, adoção de protocolos, né? E tratamento precoce, e fazer com que todos os setores possam trabalhar, né? Que as oportunidades sejam dadas para todos, porque alguns setores estão impedidos de trabalhar, e normalmente aqueles setores que menos movimento terão, enquanto outros segmentos estão funcionando com aglomeração. Quer dizer, o vírus não escolhe local para se disseminar. Infelizmente é uma pandemia, tem uma disseminação natural do vírus, algumas barreiras físicas podem ser criadas, retardam um pouco, mas não evitam que as pessoas sejam contaminadas. Então, o segredo principal está na conscientização, no comportamento individual de cada cidadão, né, na adoção de protocolos. Nós temos muitas empresas que estão funcionando com protocolos e tem pouquíssimos casos. Isso demonstra que o fato de trabalhar não significa se contaminar. Nós temos pessoas que têm condições e ficaram isoladas, né? E claro que isso, às vezes é muito simples dizer, fica em casa, fecha tudo. Para quem pode, para quem tem condições, ok, mas tem pessoas que precisam do seu trabalho, precisam do seu emprego para dar condições de sobrevivência à sua família, né? E tem muitas pessoas que, mesmo ficando isoladas, foram contaminadas com o coronavírus. Outras trabalhando desde o primeiro dia, e poderíamos citar aí Brigada Militar, Exército, empresas, né, que não pararam as suas atividades de serviços essenciais e que tiveram pouquíssimos casos dos seus colaboradores. Por quê? Porque adotaram todos os protocolos, os cuidados, né, preventivamente. Por isso que o tratamento precoce ele é fundamental em qualquer situação, e mais ainda na saúde, né? Sempre a gente ouve, né, e as pessoas orientam, fazem check-ups quem puder fazer. Por quê? Para antecipar o diagnóstico de uma doença. Com o coronavírus não é diferente, e se teve muita resistência, né? Infelizmente foi para uma questão muito polêmica, né, entre vida, saúde e economia, e essa polêmica toda nos trouxe essa situação que esperamos que logo em seguida seja revertida, que as pessoas possam voltar à sua rotina, ao seu trabalho, para que tenham condições, né, das portas abertas dos estabelecimentos também ajudar a salvar vidas, né? É pelo cuidado e o atendimento da saúde e também pela economia, pelos setores produtivos podendo funcionar e trabalhar. Eu vou pedir para passar os slides aí, por gentileza, para a gente conversar um pouco, né, em cima dessa atividade que nós estamos desenvolvendo. A competitividade, como eu disse, ela foi escolhida como o nosso foco da gestão. O CLP, que é o Centro de Liderança Pública, vem fazendo todo um trabalho já de ranking dos estados brasileiros há bastante tempo. Nós hoje, o Rio Grande do Sul é o 7º lugar no ranking geral da competitividade. Nós fomos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a escolher o tema competitividade, porque esse tema normalmente
os poderes executivos que acabam liderando e trazendo esse debate para a sua agenda, mas nós entendemos de que pela relevância da Assembleia Legislativa, né, por ser um poder que por aqui são discutidos, aprovados ou reprovados os projetos, seria importante nós trazermos esse tema. O nosso Estado, ele destaque em inovação, nós somos o segundo, estamos em segundo colocado no ranking nacional em inovação e temos espaço para crescer, é uma área que é o futuro, né? A gente percebe claramente tudo que vem acontecendo, o desenvolvimento passa necessariamente pela inovação, pelas ferramentas tecnológicas, então temos que avançar bastante nesse sentido também. A segurança pública, nós já tivemos uma colocação pior, estamos recuperando posições, isso muito fruto do investimento e do apoio da iniciativa privada no fortalecimento das ações da segurança pública. Eu cito o Instituto Floresta, que começou uma parceria ainda no governo Sartori com a Secretaria da Segurança e temos alguns desafios, como por exemplo na educação, nós somos o 11º lugar em educação no Brasil, uma posição que ocupamos muito melhor no passado, fomos perdendo espaço, perdendo, né, qualidade, e isso é muito preocupante, porque a qualidade da educação e da formação das crianças, dos jovens e adolescentes é fundamental para o futuro do nosso Estado, assim como na infraestrutura que o presidente Gasparin comentou no início da sua manifestação. Hoje somos o 18º em infraestrutura, também, né, ocupamos no passado, algumas décadas atrás, as primeiras colocações no cenário nacional, perdemos muito espaço por falta de investimentos em rodovias, em ferrovias, em hidrovias, em portos, e o caminho para a retomada é sim, né, a concessão, é possibilitar investimentos da iniciativa privada em todos os modais para que possamos recuperar. A infraestrutura é um ponto, é um eixo determinante para a capacidade do Estado se tornar mais competitivo, porque o investidor, né, e não pode ser diferente, ele olha todos os aspectos, o aspecto da educação, da inovação, da infraestrutura, para definir e decidir os seus investimentos. Então, nós temos uma tarefa muito grande. A ideia, agora no mês de agosto, nós temos aí o ministro Tarcísio Freitas, que, aliás, vem fazendo um grande trabalho, uma visão, né, inovadora, buscando a iniciativa privada para que a gente possa superar gargalos históricos, né, na infraestrutura, não só no modal rodoviário, mas também em ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, né, que muitos já foram concedidos, outros serão concedidos já, né, inclusive alguns do Rio Grande do Sul, agora no próximo ano. Então, são o último estado em solidez fiscal, então isso também é um problema bastante complexo, né? A estrutura tributária que nós temos hoje, burocrática, pesada, que tira a competitividade dos nossos empreendedores. O próximo, por gentileza. Nós temos aqui na questão focada na burocracia, uma lei que se tramita na Assembleia do novo processo administrativo. Nós protocolamos essa lei no ano passado, como assumimos a presidência da Assembleia, os projetos pelo regimento interno, eles ficam suspensos. Eu solicitei o arquivamento desse projeto de lei de nossa autoria e o deputado Gabriel Souza, que é o nosso secretário da mesa e o próximo presidente, protocolou a lei. Hoje o deputado Sérgio Turra está como relator. É uma lei que moderniza a tramitação e simplifica dos processos administrativos no âmbito da administração pública estadual. Qual é o objetivo? Facilitar a tramitação, né, mais clareza, mais simplicidade, mais transparência. O princípio da boa-fé fica claro nesse novo processo, nessa nova lei, né? Nós temos que confiar mais no cidadão. É confiando mais que nós vamos crescer e desenvolver. Não é desconfiando como hoje está posto. Tudo parece que quem vai empreender vai fazer errado. E aí se cria uma burocracia tão grande que fica engessado, que as coisas nada acontecem. Eu tenho conversado muito com o Daniel Randon, que preside e coordena o Transforma RS. Esse é um ponto fundamental, menos burocracia, né? Princípio da boa-fé do Estado para com o cidadão,
câmaras de mediação e conciliação, para evitar a judicialização de processos, né? Isso é importante porque é menos custo para o setor privado, menos gasto também. Pode passar o próximo slide. Então, essa é a ideia da lei do processo administrativo, né? De nós simplificar a tramitação das demandas no âmbito estadual e, principalmente, colocar prazo para o Estado cumprir com o cidadão. Hoje, o Estado determina prazos ao cidadão para cumprir, e se o cidadão não cumprir, ele é penalizado. Você tem tantos dias para recorrer de uma infração, se você não fizer, você perde o seu direito. Agora o Estado não tem prazos, ou se tem, não cumpre e nada acontece. Nós temos que mudar essa lógica. Até porque em qualquer solicitação de licenças, né, o Estado exige o responsável técnico da área assinando os projetos. Então nós temos que partir no princípio da confiança. Se o Estado não conseguiu fazer aquela análise, aquela liberação até determinado tempo, o empreendedor toca adiante, claro, fica sujeito à fiscalização, mas o que nós não podemos conviver mais, na época da Secretaria da Agricultura, né, trabalhamos muito com a Ana Pellini para mudar, e felizmente as coisas estão avançando, é um empreendedor querer fazer uma pequena central hidrelétrica ou fazer qual empreendimento for, e não saber se vai demorar alguns meses ou alguns anos para ele ter a licença, para ele poder investir. Isso nós não podemos, isso afasta investidor, isso joga os nossos empreendedores para outros lugares do Brasil, para outros lugares em outros países, né? Então, nós temos que avançar. A lei da inovação também, ela vai ser protocolada aqui agora nos próximos dias, exatamente para incentivar ainda mais a pesquisa, a tecnologia, criar um ambiente mais propício para o desenvolvimento e a evolução da inovação aqui no nosso estado, especialmente fazendo parcerias público-privadas. Esse é o caminho. O Estado deve dispor de recursos, então nós precisamos da iniciativa privada para que a gente possa ter condições de avançar, né, e fazer parcerias estratégicas voltadas à busca da autonomia tecnológica, capacitação e competitividade no desenvolvimento industrial do nosso estado. Próximo, por gentileza. Então, aqui estão alguns pontos da lei da inovação, né, que ela teve já um avanço em 2009, agora, logo em seguida, virá para a Assembleia uma lei mais moderna, propondo aí essas possibilidades para que a gente crie um marco legal estadual da inovação e que ajudará, sem dúvida, a criar um ambiente mais propício à expansão e o crescimento desse setor que é estratégico no presente e no futuro do nosso estado. Próximo, por gentileza. Bom, nós dentro do fórum também aqui de combate ao colapso social e econômico, já realizamos 14 reuniões. Agora, hoje, logo após ao meio-dia, 14 horas, nós teremos um novo encontro sobre educação, né, que será uma oportunidade aí de ouvirmos aí o secretário estadual de Educação sobre, enfim, o cenário, né, que é muito preocupante em função dessa pandemia que estamos vivendo. Então, teremos hoje logo mais a reunião do fórum, mas dentro dessa discussão que fizemos, surgiu a ideia de lançarmos uma grande mobilização denominada Escolha de Valor, compre produtos e serviços daqui. Nós lançamos ainda em maio essa campanha, com o apoio de federações como a Fiergs, Fecomércio, Federasul, o LID aqui do Rio Grande do Sul, o Transforma RS. Muitas empresas aderiram a essa mobilização, que ela tem como objetivo criar uma conscientização na população, que quando for comprar algum produto ou serviço, escolha os daqui, né, daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, estimular a competitividade e ajudar a manter as empresas com as portas abertas, com, enfim, os empregos sendo gerados, porque hoje, lamentavelmente, a gente vê o desespero das pessoas muito grande, as pessoas já estão praticamente com a sua capacidade esgotada de qualquer compreensão possível, porque estão vendo o seu negócio fechar, o seu emprego estar em risco, né? E essa campanha ela tem como objetivo, né, além de trazer um apoio psicológico aos empreendedores, de também ajudar a manter empresas com as portas abertas e ajudar a manter empregos aqui no nosso estado. Então, eu mais ou menos fiz uma rápida fala aí, presidente Gasparim, sobre
sobre o que estamos aqui fazendo na Assembleia, junto com os demais colegas deputados. Nós, desde o início, adotamos, né, quando assumimos aqui, né, o foco todo voltado à economia, à racionalização dos gastos públicos. Depois, com a pandemia, tomamos medidas mais restritivas aqui, junto com os demais 54 colegas, deputados e deputadas. Já conseguimos, né, fazer uma devolução de quase 50 milhões ao Executivo Estadual para investir na saúde, na agricultura, em função da seca. Nós estamos vivendo um problema também grave que afeta a nossa economia, que foi a seca, né, que prejudicou muito a produção na última safra. Então, disponibilizamos recursos para essa finalidade e uma parte também dos 50 milhões para a educação, né, que a Secretaria Estadual está usando esses valores para ampliar a capacidade da internet e possibilitar, então, dessa forma, que os alunos, são 900 mil alunos e professores da rede pública estadual, possam ter ensino à distância, receber o conteúdo da educação e, dessa forma, manter aí o ano letivo. Então, foi também, além de todo o envolvimento que estamos recursos para esse enfrentamento. Acho que o momento é de solidariedade, de união, de muita responsabilidade, e é dessa forma que nós estamos procurando conduzir, agora retomando essa agenda. 2 semanas atrás já fizemos um encontro sobre competitividade, na semana passada com o general Mourão, nosso vice-presidente da República também, né, nos deu a linha, o que o governo federal está pensando na retomada. É fundamental, né, que a gente melhor e mais adequada, se a gente tiver uma condição competitiva de investimentos em infraestrutura, em outras áreas, para a gente superar esse momento extremamente difícil que estamos atravessando. Então, eu fico à disposição para questionamentos. Presidente Gasparim, mais uma vez aí, agradecendo a SIC de Caxias do Sul aí pelo convite e pela oportunidade. Obrigado, Hernani Polo. Acho que é importante para a SIC Caxias estar conectado, principalmente com essa união com a Assembleia Legislativa, principalmente no momento de pandemia, porque, deputado, o que se nota com os empresários é que nós estamos distantes, principalmente agora que nós não podemos praticamente fazer reuniões ao vivo, né? E isso torna difícil a nossa vida para quem está ou no chão de fábrica ou sentindo o cheiro das ruas, como se diz, principalmente nas épocas de eleição. Mas, deputado, nós estamos vivendo hoje uma pandemia terrível, não tenha dúvida disso, mas hoje a confirmação não das bandeiras. Isso tem nos deixado, o senhor falou muito bem em competitividade, a gente está tão competitivo que a gente não sabe se amanhã abre ou fecha o nosso estabelecimento. E isso, claro, novamente, eu acho que a doença ela é terrível, mas como conviver com um momento tão difícil como este, e o que nós podemos fazer para ajudar? Porque nos parece que as bandeiras é um estudo fantástico, mas já esgotou. Acho que nós precisamos avançar. Como é que o presidente da Assembleia poderia nos ajudar nesse novo marco, ou seja, se tornar um pouco mais flexível, porque o senhor foi muito bem colocou, os protocolos aqui em Caxias foram os primeiros a ser feitos no Estado, nós entregamos para muitos deputados, a indústria está trabalhando em Caxias e não tivemos nenhum foco sequer dentro das empresas que estão trabalhando. Mas nesse momento é um desespero para quem não pode trabalhar, porque não é para ganhar dinheiro, para sobrar dinheiro, é para levar o pão para casa, tanto do empresário como do seu trabalhador. Então, como é que o presidente da Assembleia pode nos ajudar nessa, se possível, talvez numa flexibilização? Porque se nota que aqui na Serra Gaúcha, nos últimos 10 dias, eu acho que estamos já no platô, ou seja, há uma estabilidade desta doença. Presidente Gasparim, eu concordo plenamente e hoje as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Essa que é a realidade. Hoje a situação que nós nos encontramos é literalmente essa, as pessoas estão desesperadas. E eu sei muito bem, como eu disse, sou da agricultura, eu sei o quanto é duro numa safra você não colher nada e ter que despedir, mandar funcionários, colaboradores seus para casa, por não ter condições de pagar. Eu já vivi isso no passado. Né? E não tem nada mais difícil e doloroso para um empreendedor ter que demitir, né? Porque tem um simbolismo. Claro que as demissões hoje são em função de uma pandemia,
mas você investe, você treina, você capacita, você qualifica os colaboradores e muitos ter que demitir é muito ruim, é muito doloroso para quem tem que demitir e para quem é demitido. Esse sistema de distanciamento, e a gente vem conversando muito, eu sempre tenho dito, nós podemos divergir, discutir, mas não devemos nos dividir nesse momento, pelo menos essa é a nossa condução aqui, e sempre disse com muita responsabilidade e muito equilíbrio. Esse sistema de distanciamento, ele tem um efeito pedagógico, psicológico, para as pessoas irem se cuidando, e o fundamental, eu volto a dizer, é a atitude individual de cada um, nos cuidados com higiene, tá? E a adoção de protocolos. O que nós precisamos ou muda-se os critérios, que tenham critérios com uma margem mais elástica para uma região ir por uma bandeira mais restritiva, né? E se intensificar o foco nos protocolos, ou repassar para que as regiões, de forma coletiva, definam as regras de restrições da sua região. E a Serra Gaúcha tem feito um trabalho, quero mandar um abraço ao prefeito Flávio, o Cassina também, que nos acompanha, prefeito de Caxias do Sul. Os prefeitos conhecem a realidade, conhecem a história daqueles comércios, dos empreendedores. Então, ou os prefeitos definem de maneira coletiva o nível de restrição, ou se muda os critérios para que os critérios sejam mais flexíveis, né? Porque, eu volto a dizer, trabalhar não significa se contaminar. Eu dou o exemplo do Neco Argenta, aí da Serra, um outro empreendedor da Redecim, de postos, né, com mais de 3.300 funcionários, pouquíssimos contaminados. Até 2 semanas atrás ele não tinha nenhum caso. E todos trabalhando 24 horas por dia, e poderia citar aí a Randon, a Marco Polo, a Tramontina, estou citando empresas grandes, mas vale mesmo a mesma coisa para empresas médias e pequenas. Quer dizer, as pessoas ficam mais bem cuidadas e protegidas dentro de um estabelecimento, do comércio, de uma indústria, do que em outros lugares, né? Então, eu acho que nós temos que evoluir e avançar e tirar aquele preconceito, porque se criou um preconceito que parece o vírus somente ele vai contaminar as pessoas se estiver trabalhando. E focar mais na conscientização, conscientizar mais as pessoas. Deputado, acho que tem até uma colocação que a SIC Caxias tem feito desde o primeiro momento. Nós somos a favor do distanciamento. Agora, tem uma discussão que nós estamos perdendo o jogo, ou seja, no início também da imprensa, se ouviu muito o setor público, o funcionário público, ou seja, às vezes eu tenho notado que num simples jornal da noite são 3 pessoas que têm o seu salário garantido. Quando o microempresário é obrigado a cerrar suas portas, ele zera o seu salário, zera dos seus colaboradores, mas a partir de amanhã começa a ficar negativo, porque as contas não param, o próprio governo nos cobra. Exemplo, se eu tenho 3 caminhões e parei de produzir, o IPVA do caminhão, o governo continua me cobrando. Então, essa loucura que nós vivemos nos últimos tempos, ou seja, iniciativa privada parece que quer morte e o setor público quer vida. Não, nós queremos saúde, nós queremos vida e também precisamos de economia. Economia, para mim, é salário, é comida na mesa do trabalhador. E nós quase que perdemos esse jogo, principalmente na grande imprensa, ou seja, é fácil para alguém que tem o seu salário garantido no dia 30 ficar em casa. Agora, como ficar em casa, e eu estou falando com o produtor agrícola, lembrar que a vaca não dá leite, ela tem que ser tirado. Alguém tem que levar na sua casa. Então, por isso, talvez, passados 5 meses, a gente está quase que no desespero, mas também com uma revolta muito grande. Aqui em Caxias do Sul, nós não estamos mais conseguindo conversar com o associado está revoltado, ele já está chutando, como se diz aqui na nossa região, o balde. Mas vamos falar um pouco, deputado, da reforma tributária. E eu queria falar também da reforma administrativa, muito bem colocado, mas tem que colocar em prática. Porque no nosso dia a dia, no chão de fábrica, no cheiro da rua ou no pó da rua, você pode dar prazo para o Estado, mas nesse momento alguns setores do Estado começam a limitar a entrada de processos. E aí para eles está tudo certo, mas para a iniciativa privada não está. Segundo, o senhor é do interior e sabe disso. Hoje, cada 2 ou 3 anos, nós temos uma seca aqui no Rio Grande do Sul que acabamos com há poucos meses. Para se fazer uma açude, uma coisa simples, que é a sobrevivência do agricultor, às vezes você
inicia o processo hoje porque está com uma seca e só libera talvez daqui 3 ou 4 anos, que ano você devia ter água para, inclusive, para abastecimento humano e para os animais. Então, o que se pode fazer? E nessa reforma tributária que o governador talvez está mandando para a Assembleia, me parece que a iniciativa privada também não está sendo ouvida, mas também prático, né? O que nós podemos esperar, né, dessa reforma tributária que o nosso governador Eduardo Leite está mandando, e esperamos que nós, aqui embaixo, novamente, as pessoas que trabalham no dia a dia e que estão implorando para trabalhar nesse momento, mas não para ganhar dinheiro, mas para se alimentar, podem fazer, deputado. Olha, presidente Gasparim, com relação à reforma tributária, nós não sabemos ainda o que de fato será encaminhado pela Assembleia, porque o governador anunciou as linhas, a ideia, a intenção, mas ainda não tivemos o protocolo da proposta. Uma coisa nós estamos deixando muito claros, e o próprio tema nosso aqui desse ano da Assembleia é competitividade, quer dizer, nós não podemos, de forma alguma, criar qualquer situação que tire a competitividade, aliás, especialmente em momentos como esse de dificuldade enorme, como o senhor mesmo falou, as pessoas já não têm mais tolerância, não têm capacidade de compreensão, né, estão indignadas, revoltadas, e a situação ela exatamente não é para menos, por tudo que nós estamos passando já há mais de quase 5 meses. Então, discutir a modernização, a simplificação, porque nós temos um sistema tributário complexo e burocrático, isso também é verdade. Discutir coisas para simplificar, para modernizar, ok, mas que mantenham a competitividade. Me parece que isso está muito claro, né, nas próprias conversas que estamos tendo com colegas deputados, né, se mexer, tem que mexer para melhorar, para estimular o desenvolvimento da economia, para poder gerar novos negócios, para poder abrir novas oportunidades de trabalho. Aliás, nesses últimos meses, nós estamos acumulando um grande número de desempregados aqui no nosso estado. É que eu tenho batido há muito tempo, que é diminuir a burocracia e simplificar os processos, né? Aqui nós tivemos um tempo, felizmente as coisas estão mudando, né? Acho que ainda temos que avançar muito, mas já caminhamos, já damos uns passos nessa direção. Mas teve um tempo no passado que praticamente o agricultor era impedido de armazenar água, quando na verdade devia ser o contrário, porque a água que, aliás, nós temos uma boa intensidade pluviométrica na média, né? Claro que em alguns períodos do ano falta chuva e aí dá quebra na produção, mas nós temos que estimular o produtor a armazenar, porque aquela água da chuva, ou do próprio rio que cruza, que vai, né, não volta mais. Então, se você conseguir armazenar e deixar a água reservada, você vai ter para fazer a produção acontecer, né, que é fundamental a produção de alimentos que nós temos aqui, seja no hortifrutigranjeiro, na fruticultura e em outras áreas, né, que nós temos um potencial de produção. Então a gente está batendo muito nessa tecla, isso é um enfrentamento, porque, a bem da verdade, nós eu conheci mais quando fui secretário da Agricultura do governo Sartori, há uma resistência muito grande na mudança, né, em quebrar paradigmas, porque aquela cultura do carimbo ainda ela está impregnada, e nós temos que mudar isso, né, deixar os processos mais ágeis, mais simples, com mais celeridade e menos dependente das pessoas. Quer dizer, se o sujeito for lá e protocolar um projeto e tem um responsável técnico, que hoje para tudo se exige um responsável técnico, seja um agrônomo, um engenheiro civil, enfim, um engenheiro florestal, vida que segue, e vamos partir do princípio da confiança, né? Confiar mais nas pessoas. E claro, o Estado tem um papel importante no aspecto de fiscalizar, até para cobrar e punir aqueles que fazem errado, né? O próprio sistema tributário hoje, se nós tivéssemos uma carga tributária menor e todo mundo pagasse, pela alta carga tributária hoje, presidente, tem muitos que sonegam, e às vezes sonegam para sobreviver, só que daí ele fica na informalidade, gera todo um transtorno, uma dificuldade. Então nós temos que criar um novo modelo, e para isso, claro, pessoas que têm essa visão, criar um ambiente, né, nesse sentido, e a gente poder avançar. Quero mandar um abraço ao Geraldo Sandri também, meu querido amigo, nosso presidente da Emater, que está nos acompanhando. Então, a tarefa é grande, e volto a dizer, aquele aspecto, presidente Gasparim, é muito
muito correto que o senhor disse, né? Fique em casa, fecha tudo. Para quem pode, para quem tem condições, ok, mas quem depende de vender alguma coisa ou de realizar alguma atividade para sua sobrevivência, aliás, com 5 meses de pandemia, não tem ninguém que tenha condições de dizer o que é serviço essencial ou não essencial, a não ser o que está escrito na lei. Mas se o João, a Maria, que trabalha numa loja de confecções, de calçados, lá que não é essencial pela lei, mas para a vida dele é essencial para a sua sobrevivência. Então nós temos que abrir, destravar e fazer com que as coisas possam voltar a funcionar. Tá ok, então, nosso deputado, vamos já encerrando a nossa reunião almoço de hoje. É um prazer ter falado com o senhor. Fale, continue com as portas abertas, principalmente com a sociedade organizada, e a SIC Caxias sempre se colocou na colaboração e ajudar os governos. Eu acho que o essencial, o que é essencial, já se verifica a muitas mãos, né? Principalmente na imprensa, eu vejo também na SIC, de pessoas que dependem do Estado hoje, até para uma revisão de saúde, e não está conseguindo. E aí a resposta, às vezes, do burocrata, não, mas a sua aposentadoria, o seu benefício acumula e a senhora vai receber daqui 3, 4 meses. Tudo bem, acumulo a aposentadoria, e como é que eu me alimento 3 ou 4 meses se eu não tenho recursos? Então, acho que, novamente, é preciso conversar, mas não tão somente com aquelas pessoas que vivem num ambiente mais confortável, e nessa pandemia escancarou a diferença social que tem nesse país, nesse estado e nesse município. Em outro aspecto, presidente, só para complementar também, eu sempre tenho dito isso, eu procuro exercitar diariamente, porque, claro que às vezes a gente, estando numa posição, quem toma decisões, seja do setor público ou do setor privado, tem que se colocar no lugar do outro, mesmo que às vezes só no exercício de pensamento. Mas tem que, porque a gente sabe que às vezes eu me colocando no lugar do outro, eu vou pensar diferente, vou agir diferente. A gente sabe da complexidade que é quem faz gestão pública, seja quem está sentado na cadeira de prefeito, enfim, de gestor municipal, gestor estadual, que as coisas não são tão simples assim. Mas a gente se colocar no lugar do outro, certamente nos dá uma dimensão, uma capacidade de tomada de decisões melhor, ou mais dentro de uma realidade. Porque às vezes é simples eu tomar uma decisão que eu não serei afetado com aquela decisão que eu tomo, somente os outros. Então, a gente tem que ter também essa capacidade de compreender o drama, a dificuldade, por isso que a gente fica, às vezes, angustiado em tentar achar um caminho, porque realmente as pessoas, né, muitas estão passando fome, e quando você vê um filho, um familiar teu sem condições de se alimentar, a pessoa perde a racionalidade. E é isso que nós estamos vendo hoje, muitas pessoas perdendo a racionalidade. Só para dar um dado, presidente, agora ali a semana passada, aumentou nesse período 26% o número de divórcios e separações. Eu tenho certeza que quase na totalidade isso está acontecendo por problemas financeiros, por empresas que quebraram, por desemprego, às vezes, de um membro da família, e isso gera uma desestabilidade. Isso também está comprometendo vidas, isso também está afetando a saúde das pessoas, a saúde mental, a saúde psicológica. Essa é a vida real, isso que está acontecendo ali na rua. E não é nada mais, nada menos do que essa realidade. Por isso que a gente tem que, né, somar esforços e buscar encontrar caminhos e alternativas para a gente superar esse momento. Então, nós agradecemos ao deputado Hernani Polo, presidente da nossa Assembleia Legislativa, e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos.